Olá, no Desinformando desta semana, é claro que vamos falar do falso alerta da Defesa Civil. No Essa Informa, vamos continuar falando também sobre a sociedade da desinformação e o filtro das fontes. E no Fake Old, pois é, você sabia que o girassol não merece muito bem esse nome? Desinformando 125 já está na rede para iluminar o seu dia. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães, do meu lado sempre, muito bem informado, o doutorando, o pesquisador sobre desinformação, Diego de Deus, para sempre trazer suas observações científicas e divinas sobre esse grande mal do século. Aproveita que você está aí, dá aquela curtida, indica aí o nosso canal Democracia da Desinformação, para escutar e ver, escutar porque também tem lá no Spotify, no YouTube Music também, mas para escutar e ver todos os episódios anteriores. A gente tem ali a Ruim da Semana sobre uma coisa factual, mas todos os outros quadros podem ser escutados e apreciados e apreendidos durante toda a nossa extensão dos nossos mais de um ano de episódios. Chega de papo furado, hein? Vamos lá, a Ruim da Semana. É claro que nós não poderíamos de falar sobre o falso alarme da Defesa Civil. Diego vai contextualizar e depois a gente vai quebrar o pau falando sobre isso. O que aconteceu, Diego? Relembra para a rapaziada. Isso, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Misantropia talvez tenha sido a principal palavra da última semana, que foi justamente a palavra supostamente emitida pela Defesa Civil para diferentes estados do Brasil, da região sul, região sudeste, até da região centro-oeste, na madrugada do último final de semana, né? E o que mais chamou a atenção foi a maneira como esse alarme foi emitido, porque é comum, né, a Defesa Civil sempre emitir alertas que acompanham ali qual que é o alerta que está sendo emitido, se é risco de chuva pesada, granizo, enfim, desabamento, né? Esses avisos... Virou uma coisa comum para a gente agora, né, Diego? Agora é uma coisa, incorporou uma coisa legal que em outras sociedades já tinham, né? E aí a gente incorporou isso e agora acontece isso. Isso, e as pessoas recebem essa notificação indicando qual é o aviso e também um som de notificação comum do celular que está recebendo, né? O que diferenciou esse suposto alerta da Defesa Civil no último final de semana foi justamente um alerta sonoro bastante, eu diria, apavorante, porque foi um alerta bastante diferente daqueles de notificação que são comuns nos aparelhos celulares e acompanhado da palavra misantropia, que significa aversão à humanidade ou aversão à natureza humana e assim por diante. É claro. E lembrando, né, Diego, que embora esse tenha sido, digamos, a grande notícia no Brasil, a palavra misantropia, não foi o único alerta. Né? Aqui em Belo Horizonte especificamente, além desse, você teve outras mensagens falando de invasão alienígena. Então, não foi isso uma mensagem para todos os lugares. Porque uma coisa que é apavorante é que você teve mensagens que foram customizadas também por determinadas regiões, não é? Isso, e aí essa coluna aqui do Ronaldo Lemos na Folha de São Paulo analisa a situação muito bem, porque ele traz alguns números que, em alguma medida, podem justificar essa invasão que aconteceu. Talvez o principal número que o Ronaldo Lemos traz aqui na coluna dele é o fato de que no Brasil há pelo menos 180 instituições que têm acesso à plataforma, né, da Defesa Civil para poder emitir esse tipo de alerta, que é o IDAP, a Interface de Divulgação de Alertas Públicos, que é operado pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, e pelo menos 600 pessoas cadastradas e que podem emitir qualquer alerta a qualquer momento, né? Então, o que ele chama a atenção é como que a cibersegurança no Brasil ela é vulnerável, porque você tem uma mesma senha que dá acesso a uma plataforma tão importante, compartilhada por várias instituições, quase 200, e pelo menos 600 pessoas que têm acesso a esse tipo de login. Ou seja, é muito fácil essa informação ser vazada, né? E como consequência negativa para uma situação como essa, o Ronaldo vai dizer, por exemplo, que isso acaba abalando também a confiança das pessoas, claro,
nessa emissão de informações que são de apelo público e que possuem uma importância muito importante, principalmente do ponto de vista de orientação, né? Uma sociedade bem informada e bem coordenada consegue lidar de maneira mais razoável diante de situações mais delicadas, como, por exemplo, num temporal, numa tempestade que possa vir a acontecer, mas não somente do ponto de vista climático, mas também em outros setores, né, da sociedade. E aí o Ronaldo ele faz uma comparação, por exemplo, com um sistema que é parecido como esse no Brasil, mas que é dos Estados Unidos, onde as pessoas têm acesso a um número muito mais restrito de pessoas que têm acesso à plataforma que emite os avisos públicos para os estadunidenses, e que mesmo assim são logins temporários, né? Além da pessoa ter que passar por todo um processo de criptografia para conseguir acessar essa plataforma, ainda assim são logins temporários, muito diferentemente do Brasil, que você tem várias pessoas com o mesmo login podendo acessar uma plataforma que emite informações tão importantes do ponto de vista público, mas também do ponto de vista social, já que muitas pessoas acabam tendo, né, o recebimento de informações desse tipo de natureza. Vamos lembrar, gente, porque é um negócio meio apavorante mesmo, que precisa pensar e ficar consciente sobre isso. Primeiro, lembrar que esse instrumento é valiosíssimo. Ele já é usado há muitos anos, antes mesmo da internet se popularizar por países como o Japão, para fazer alertas sobre terremotos, sobre tsunamis, né? E que isso é fundamental, era muito importante naquele país que tem muito desses desastres. Aqui a gente incorporou tardiamente, mas ainda assim essas coisas acontecendo, né? Para questões de chuva e uma série de coisas, ou seja, é um avanço tecnológico muito legal. E aí, qual que é o grande problema dessa história, né? Você pensar que provavelmente uma das grandes teorias é de que uma pessoa com um login e com uma senha, entre esses 600 que tem esse login e senha, pode ter feito isso. Então, isso é uma coisa maluca de você pensar, e é a cara do Brasil, né? É a cara do Brasil ter esses jeitinhos assim esquisitos que vão acontecer esse tipo de coisa, né? É importante lembrar, pessoal, que, como diz o Diego, nos Estados Unidos, o sistema é até muito parecido, só que tem algumas outras coisas. Para poder postar, pelo menos 2 outras pessoas que não tem nada a ver com essa pessoa que inicia essa mensagem, tem a ver. Ou seja, são pessoas desconhecidas que têm que olhar para essa mensagem e falar assim, essa aqui pode, essa aqui não pode. Aqui não. Se ele é como se estivesse entrando numa rede social e manda. Olha que absurdo. Lembrando também, pessoal, que outro absurdo é essa regionalização. Você consegue imaginar que, por exemplo, na época da eleição, a gente pode receber uma mensagem, faltando poucas horas para fechar a urna, a uma mensagem do tipo assim, olha, alagamento aí no seu bairro, não saia daí. E aí as pessoas simplesmente não vão votar, né? Porque alguém interferiu nesse processo eleitoral. Né? Você pode criar um pânico numa cidade do tipo, sei lá, lá o criminoso, olha, sai correndo aí da sua casa que está tendo um grande vendaval, é o tempo suficiente das pessoas saírem daquela localidade e aí o assaltante poder entrar na casa, ou seja, as possibilidades nefastas desse tipo de problema é muito grande. Que eu tenho, como um bom otimista e romântico, eu tenho a esperança que quem fez isso fez um grande favor para o Brasil, né? De falar assim, olha, fica esperto, né? Fiquem espertos, que se eu entrei aqui com o login ou a senha, muita mais gente pode fazer isso também. Existem os hackers do bem que fazem isso exatamente para que as pessoas fiquem espertas. Tomara que seja esse o caso, e que nesse momento as pessoas estejam, quem é responsável por isso esteja preocupado, porque esse instrumento também, Diego, não pode cair no descrédito, porque senão vai ser que nem aquela história do lobo, né? Vai ter a enchente, vai ter o problema, e as pessoas não vão se mobilizar, porque, né? Não, já cansei, eu já não tenho mais credibilidade para isso. Tomara que a gente aprenda essa lição. Vocês viram que eu estou bastante indignado, porque a gente fica chateado com isso. Então, vamos relaxar agora com o nosso quadro da ciência, que é o Essa Informa. Então, como você sabe, o Essa Informa traz as informações que são de núcleos de pesquisa sobre a desinformação. Diego é um especialista, ele está sempre trazendo um texto bastante interessante, e já estamos estudando há um tempo um texto sobre a sociedade da desinformação. Fala um pouquinho mais sobre isso, Diego.
Isso, professor, a nossa terceira semana aqui trazendo já esse texto e discutindo os diferentes filtros que compõem, né, a sociedade da desinformação, texto do Fabiano Couto Pereira, Couto Correia, perdão, que está disponível no repositório da Federal do Rio Grande do Sul, onde ele vai analisar justamente essa sociedade da desinformação a partir de alguns filtros. A gente viu o filtro publicitário na última semana e hoje a gente vai falar sobre o filtro das fontes, que, de acordo com o autor, está muito mais comum nos dias atuais, até pela facilidade de acesso à informação. Qual que é, né, a explicação desse filtro das fontes? Bom, investigar notícias custa caro, custa tempo. A pessoa precisa construir uma notícia a partir de um suposto fato, portanto, isso demanda um trabalho de apuração, de checagem, etc. Então, o que muitos veículos jornalísticos acabam fazendo? Acabam se escorando em instituições, em fontes, digamos, oficiais, e acabam dependendo muito das assessorias de comunicação, que só vão divulgar... Que sempre são parciais, né, Diego? Esse é o problema. Não é o problema de se ancorar numa grande organização. Pode ser a ONU, pode ser uma organização social, mas o assessor de comunicação está sendo pago para defender aquela posição, né? Ele não tem obrigação de ter contraposição, né? Exatamente. Muitas das vezes, essas informações, elas são copiadas e coladas, né? Os veículos não têm nenhum trabalho de pegar aquela informação, mudar a linguagem, mudar a colocação e simplesmente jogar. Então, a notícia deixa de ser o que alguém quer esconder para ser aquilo que alguém poderoso quer que seja divulgado, né, no final das contas. Então, isso tem sido uma prática comum e acaba guardando o potencial desinformativo por responsabilidade dos veículos jornalísticos, dos veículos de comunicação, que deveriam ser um dos principais combatentes da desinformação nesse contexto. É isso aí. Então, vamos ficar espertos. Semana que vem, a gente ainda continua explorando esse texto. E ele, se você sabe, ele está aqui no link para você poder ler ele todo. Vamos agora para o nosso Fake Hoje. Olá, pessoal. O nosso Fake Hoje é sobre essa florzinha aqui, tão tchucu-tchucu, que as pessoas gostam tanto e que tem o singelo nome de girassol. Mas parece que ela não merece muito bem esse nome, não é, Diego? É aquele tipo de informação, professor, que é parcialmente verdadeira, mas que é interpretado de maneira equivocada e assim por diante. Qual que é a lenda por trás do girassol? Que é uma flor que acompanha, né, a posição do sol durante o dia. Isso chega até a acontecer, mas não necessariamente por conta do sol, mas sim por conta de um hormônio de crescimento que essas plantas têm justamente na fase de crescimento. Esse processo, né, esse movimento que o girassol faz durante esse processo de crescimento é chamado de heliotropismo. Estou até pegando minha colinha aqui para poder falar as palavras direitinho. Então, esse movimento ele é causado por um hormônio chamado auxina, que vai fazer com que esse hormônio se concentre numa região do caule, fazendo com que a flor, né, a planta, se curve, dando essa sensação de movimento. E aí, de fato, ele vai acompanhar a luz do sol, já que é um processo, né, de crescimento, que a luz do sol é importante para esse processo de crescimento, ele, de fato, acompanha, não precisamente, mas acompanha parcialmente ali o movimento do sol durante o dia. Durante a noite, esse processo para, porque, né, ele não tem energia solar ali para continuar esse processo de crescimento por meio desse hormônio, e aí ele volta numa posição, digamos, original, para no outro dia ele recomeçar de novo esse processo. Mas isso acontece de novo num curto período de vida dessa planta, porque quando ele chega, digamos, na fase adulta, ele para, ele não se movimenta, mas muitas pessoas acreditam que é por conta do formato, que lembra o sol, é porque ele acompanha o sol, enfim, mas é mais um processo do hormônio do processo de crescimento do que necessariamente algo mais místico, alguma relação mais próxima da planta com o nosso astro maior. Mas você pode continuar chamando de girassol, porque é bonitinho demais. Vamos agora para o Pré-Verdades. Então, Diego, perante a nossa conversa aí no primeiro quadro, como que as pessoas podem ainda manter a confiança no programa da Defesa Civil? Porque eu acho que esse é um caso, né, que ainda não é o suficiente para a gente brincar de o lobo, da fábula do lobo, né? Mas como que a gente pode ficar mais seguro em relação a esse problema e a esses mecanismos de alerta?
Acho que uma das principais responsabilidades nesse caso, né, ou quem deveria fazer alguma coisa nesse caso, são justamente as instituições, porque a gente não viu, por exemplo, né, um posicionamento mais enfático por parte do Ministério ou das defesas civis para poder esclarecer de fato se houve uma invasão ou quem foi o responsável por essa invasão, ou quais medidas serão tomadas para poder fazer com que isso não ocorra novamente. Quando a gente fala daquela noção de crise epistêmica, né, de desconfiança sobre as instituições, a gente reconhece que uma parte da responsabilidade por essa desconfiança em não se postaram da maneira como deveria em determinados momentos de maior tensão e assim por diante. Então, acho que uma das principais responsabilidades seria justamente por parte da Defesa Civil, dos ministérios, que deveriam esclarecer as pessoas, dando a elas informações que seriam capazes, de alguma medida, de restabelecer essa confiança e demonstrar a importância que serviços como esse têm para o bem social de maneira geral, né? Confiança mesmo é aqui no Desinformando. E a gente volta semana que vem. Um abraço, pessoal. É isso aí, pessoal. Até a próxima.